Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Nesse dia que se chama hoje, essa palavra está aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 5. E no final desse vídeo, eu quero aqui falar um pouco sobre casa, como fazer descarte de algumas coisas que você não usa, a prudência que nós devemos ter. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe, amada igreja, que aqui em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 5, vai dizer assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Sabe que esse texto, ele fala aqui sobre uma situação de um casal. Esse casal estava passando por uma luta. Esse casal estava passando por uma prova. Esse casal estava passando por uma dificuldade. Por quê? Porque Isabel, que era a esposa de Zacarias, ela era estéril. Sabe que esse contexto aqui vai afirmar que não tinham filhos porque Isabel era estéril e eles eram avançados em idade. Aqui na minha Bíblia fala avançado em dias, eles eram avançados na idade. E o que me chama a atenção nesse texto é que eles eram servos do Senhor. Eles viviam irrepreensivelmente na presença de Deus. Eles amavam a Deus, eles estavam presentes em todos os cultos. Eles estavam ali servindo ao Senhor nosso Deus. E aqui eu já tenho uma aplicação, pessoal, para a minha vida e para a tua vida. Irmãs, quantos desafios, quantas situações enfrentamos na nossa vida? Quantas situações enfrentamos? E pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor começam a falar: porque está passando por isso, é porque está em pecado. Se está passando por aquilo, é porque está acontecendo isso. Irmãs, nós não podemos ouvir as vozes alheias, não. Não podemos ouvir. Não podemos ouvir as vozes alheias. Não podemos, irmãs. Nós precisamos viver com a nossa vida pautada na palavra do Senhor, irmãs. Pautada na palavra do Senhor. Então, aqui nós vemos um exemplo de um casal que estava ali na retidão com o Senhor nosso Deus. Não tinha nada que desabonasse a conduta desse casal. E sempre tem aqueles, que ficam falando: nossa, mas se está na prova há tanto tempo é porque deve ter, alguma coisa aí, algum pecado oculto, alguma brecha. Um outro exemplo também foi Jó. Jó era reto, justo, temente, se apartava do mal, porém Deus permitiu com que ele passasse por aquilo, porque Deus ele tinha uma intenção. Qual era a intenção de Deus? Abençoar Jó duplicadamente. E o texto aqui vai dizer que Zacarias, ele exercia o sacerdócio, ele era sacerdote. Alguém me pergunta, irmã, o que é um sacerdote? Sacerdote era aquela pessoa que era responsável de levar as orações do povo até a Deus. Sacerdócio tinha a incumbência de queimar o incenso e interceder, pelo povo. O texto sagrado aqui vai dizer que, segundo o costume sacerdotal, ele entraria no santuário para queimar incenso naquele dia. E o texto vai dizer que coube-lhe a sorte. E ele
naquele dia foi o escolhido, que era a turma de Abias, para entrar e exercer esse ofício. Sabe que tem dias na nossa vida que às vezes parece que é mais um dia comum. Tem dias que parece que nada vai acontecer. Tem dias que você se arruma para ir para o culto, parece que é apenas mais um culto. Tem dias que pode até bater aquele desânimo, aquela vontade de ficar em casa, mas quem sabe é aquele dia que Deus dispensou para liberar a vitória, a concretização da promessa do Todo-Poderoso na tua vida. O texto sagrado vai dizer, amada igreja, que aquele dia era um dia para ele comum. Portanto, ao entrar no templo, ao acender o incensário, ele se espanta porque em pé à direita do altar aparece um anjo. E o anjo vai dizer para ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. O que são anjos? São seres celestiais que vivem na presença de Deus e que obedecem à ordem de Deus. E ali aquele anjo vai falar: não temas. E Deus está falando para você aqui: não temas. Qual é o teu medo? Qual é a tua insegurança? Está com ansiedade? Leve para o trono da graça. Está com depressão? Leve para o trono da graça. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Não temas. O anjo vai falar: não temas, Zacarias, porque a tua oração, ela foi ouvida. A tua oração, a minha oração, a nossa oração, ela tem sido ouvida. E ele vai falar. E o que a sua mulher vai gerar é grande. Trarás prazer e alegria. Tudo que Deus dá, irmãs, traz prazer e alegria. No final de tudo, é prazer e alegria. Pode até ter aí um pouco uns processozinhos, umas situações, mas no final de tudo é prazer e alegria. Prazer e alegria. Às vezes em aconselhamento, jovens que estão namorando, chega para mim e fala: irmã Raquel, eu estou namorando, tá um sofrimento que só, tá uma tristeza que só. No namoro, no noivado, eu falo logo: termina com isso, acaba com isso. Quando o relacionamento, nesse nível que eu tô falando, viu? Não tô falando depois de casado, não. Nesse nível, irmãs, de namoro, noivado, eu falo logo: termina. Se no namoro, no noivado já tá essa tribulação, imagina no casamento, irmãs. Tudo que Deus dá traz prazer e alegria. Prazer e alegria. Deus não traz tristeza, sofrimento, tribulação. Ele fala aqui, ó: em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque ele será grande do Senhor. E aqui vem falando de algumas missões, algo específico que João Batista ele teria que ter, porque ele era um nazireu. Aí fala: não podia beber bebida forte. Tem todo o protocolo para aqueles que eram e seriam nazireus, né? João Batista, Samuel também foi um nazireu, Sansão também foi um nazireu. Então aqui ele vai falar, e o anjo, e ele vai ficar assim: gente, mas peraí, como que vai ser isso? Porque eu já sou velho, já sou avançado em idade. Ele olhou para a circunstância do momento. Deus não te chamou para olhar para as circunstâncias do momento.
As circunstâncias do momento podem dizer que não, mas aquele que liberou uma palavra, ele é fiel para cumprir a palavra. Mas Raquel, eu não tenho dinheiro, vai cumprir. Mas Raquel, mas o médico desenganou, vai realizar. Mas a situação, a pessoa já disse que não vai decretar a vitória. A última palavra vem de Deus, amada igreja. O anjo vai falar, não, eu sou Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel só leva a mensagem, transmite a mensagem. Gabriel não luta, não peleja, não. Gabriel só transmite a mensagem. E Gabriel vai falar para ele, você está pensando que eu sou qualquer coisa? Não, eu assisto, eu estou do lado de Deus. Oh, Deus. Eu não sou qualquer anjo, eu sou um anjo mensageiro e eu assisto diante de Deus, eu estou do lado de Deus. E eu estou aqui em ordem do Deus Todo-Poderoso. O anjo ainda teve que falar para ele, no versículo 19. E fui enviado para falar-te essas boas novas. Alegra teu coração, mulher, porque Deus me enviou aqui para te dizer essas palavras. É palavra de vida, palavra de renovo, é boas novas. E ele ainda diz aqui, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se. Quando Deus nos fala algo, quando Deus libera, não é para contar para ninguém. Não é, irmã Raquel? Claro que não, amada igreja. Quando você abre a boca, há uma interação energética, entra olho grande, inveja, não sei o que, não sei o que. Quando Deus nos dá uma visão do nosso ministério, da nossa vida, ou algo que Ele vai fazer, um presente que Ele vai nos dar, só conta depois de tudo realizado. Vai viajar? Boca fechada. Não conta nem no aeroporto. Se possível, só conta depois de voltar. Porque ainda pode entrar alguma coisa negativa e ainda dá problema lá no embarque. Já pensou, amada igreja? Então, por precaução, só conta, só posta foto depois que retornar. Vai comprar uma casa nova? Só comunica depois do documento nas mãos, assinado, carimbado e decretado. Vai comprar um carro novinho? Só conta depois do carro já com a chave na mão. Falar nisso, eu vou contar um testemunho. Eu estou para contar esse testemunho aqui. Irmã, que boca fechada. Tem um ditado popular, né? Boca fechada, não entra mosquito. Você que tiver algum ditado popular com boca fechada, coloca aqui embaixo que eu quero conhecer, né? Ou quem fala muito, né? Mas nesse sentido, amém? Receba essa palavra. E esse que foi gerado não foi qualquer pessoa, não. Foi João Batista. Quem foi João Batista, irmã Raquel? Aquele que estendeu o tapete vermelho para Jesus passar. E as mensagens de João Batista eram mensagens duras, eram mensagens de juízo. Eram mensagens que, se João Batista estivesse vivo hoje, eu não sei se ele iria em muitos púlpitos, em muitas igrejas não, irmãs. Olha o discurso dele. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Olha a pregação dele. Raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Mas, que homem. Um homem um tanto estranho, que a Bíblia vai dizer que ele vivia no deserto. Ele se alimentava de mel e gafanhotos. E ele começa a pregar. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E sabe o que eu acho interessante nessa história? Que Jesus entrou na fila para ser batizado por ele. Eles eram primos.
Eles eram primos, irmã Raquel, eram primos. Né? Porque Isabel e Maria eram primas. E ali, né, uma diferença de idade entre eles era de 6 meses. E o que eu acho interessante é que ele estava lá batizando no Rio Jordão, aleluia. Jesus entrar na fila. Que lição, hein, gente? Que lição, amada igreja. Por isso que quando tem alguma fila que às vezes eu tenho que entrar, eu entro e dando glória, né? O que eu lembro desse texto, Jesus entrou na fila. Tava uma fila assim, irmãs, grande. E Jesus entrou na fila para ser batizado por João Batista. Aí João Batista vai olhar para ele e vai falar, rapaz, foi assim, irmã Raquel? Foi. Tava uma fila enorme, assim, ó, bem grande, dando a volta lá. Jesus, ó, 100% homem, 100% Deus, entrou lá na fila. E por que tu não quer entrar na fila? Tem gente que fura a fila. Tem gente que fura a fila, irmã Raquel, fura. Uma vez, ó, eu fui dar uma palestra lá em Minas, né? Uma cidade lá. Aí o hotel tava cheio, aí era o horário do almoço. Irmãs, entrou uma moça lá, saiu lá de não sei da onde, furou a fila. Todos estávamos, né, ali no horário do almoço. E a moça veio, furou a fila. Aí eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, o que é isso? Fiquei pensando, né? Eu fiquei assim. Falei, Jesus, o que é isso? Como que é isso? Essa pessoa aí, Jesus. Eu sozinha com Deus, né? Fiquei falando com Deus. Falei, Jesus, olha isso aí, Jesus. O Senhor, que é o Senhor, entrou na fila. Essa irmã aí não quer entrar na fila. Saiu furando na fila, foi lá, pegou o prato, pegou o almoço e... Então, você vê que lição de humildade. Ele entrou na fila. Aí João Batista olha para ele e fala assim, oh, Jesus, como é que o Senhor entra aqui? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não me faça uma coisa dessa. Falou assim, Marco? Falou assim. Jesus, nesse momento, ele vai dizer, anda, rapaz, me batiza, porque me convém que se cumpra toda a justiça. Me batiza. Ele cumpriu o protocolo. Nesse caso, ele cumpriu o protocolo. Tem coisas que nós precisamos cumprir o protocolo. Bonitinho. Bonitinho, marca ali, ó. Alinhadinho ali. E tem coisas que é para sair do protocolo. Amém? É ali, ó. Tem coisas que é para cumprir o protocolo. E tem outras coisas que é para sair do protocolo. Amém, irmãs? Como assim, irmã Raquel? O Espírito Santo vai lhe direcionar. Amém? Então, nesse vídeo, encerramos aqui a palavra, tá? Nesse vídeo eu quero falar aqui um pouco sobre objetos usados que você precisa descartar, irmãs. Objetos. Existem, sobretudo, roupas, sapatos, objetos de uso pessoal. Eu não recomendo que você, principalmente depois de usado, descartar logo no lixo. Eu sugiro que você queime. Se você quiser doar essa roupa, essa peça para alguém, lave a roupa, lave aquela peça e entrega.
Por quê, irmã Raquel? Porque quando você lava aquela peça, você está tirando, né, toda a sua energia, a sua vibração, a sua carga energética. Como é que eu posso dizer? A roupa, ela tem a característica, irmãs, de ter muito a nossa energia. Ela pega a nossa energia, a nossa unção. Irmã Raquel, uma grande prova disso foi o manto de Elias quando passou para Eliseu. Precisamos ter muito cuidado com roupa, peças de roupa. Se você quiser doar para o bazar, para sua prima, para alguém da sua família, alguma amiga, lava a peça antes. Tudo que você tiver e que queira passar, doar para outra pessoa, lave. Quando você lava, você está tirando toda aquela energia. Curiosamente, alguns meses atrás, eu recebi de uma pessoa de influência e de importância. A pessoa me deu uma peça usada, foram 3 peças. Aí eu fiquei pensando assim, ela me deu uma pessoa de muita, de uma elevação espiritual, e eu creio que a pessoa não se deu conta, ou não sabia, eu creio que a pessoa não sabia. E eu peguei aquela peça de roupa, eu falei, Jesus, que perigo isso daqui, ó, veio parar nas minhas mãos. Imagina, irmãs, se eu fosse alguma bruxa, alguma coisa, imagina, irmãs, né? E além disso também, dessa parte espiritual, rituais são feitos com peças de roupa, irmãs. Rituais são feitos com peças de roupa. E quando você usa, né, a nossa pele, ela descama. Devido ao processo de mitose e meiose, ela descama. Então, isso fica impregnado na parte interior da roupa. Então, quando você lava também, você está tirando também essa parte. Então, eu fiquei pensando, Senhor, que perigo isso, hein? Então, irmãs, muito cuidado. Lava a peça, lava. Se você quiser usar sal, ele é um isolante, ele retira, né? Se você quiser abrir um parênteses aqui, né? Eu quero abrir um parênteses, jogar sal no ralo também. Ele é um poderoso antisséptico, né? Ele desinfeta, né? Aonde ele é colocado. Ele é um poderoso isolante, ele isola toda aquela carga negativa de esgoto, da rede de esgoto. Quando você põe sal ali de vez em quando, né? Dá uma isolada, dá uma neutralizada. A palavra certa é essa, eu estava procurando a palavra. Ele neutraliza o sal, né? Então, irmãs, muito cuidado com sapatos que você recebe ou que você doa, muito cuidado, né? Ou você queima, ou você dá para alguém de confiança, né? Isso é muito sério, irmãs, muito sério. Muito sério ao adquirir sapatos usados que você não sabe da procedência. Teve uma fala de Jesus, né, que ele falou assim, quando vocês não forem bem recebidos em uma cidade, ou vocês não forem bem recebidos, bata a poeira dos pés. Olha só, irmãs. Bata a poeira, sacudir o pó dos pés. É para sacudir mesmo. Não é bom também sapatos da rua entrar em casa, porque você traz toda aquela energia da rua para dentro da sua casa, além da contaminação de germes, bactérias, vírus, tudo da rua, né?
Então, muito cuidado. É bom sempre lavar o solado do sapato antes de guardar, de cuidar. Cuidar, né, do sapato. Então, você acha o quê? As irmãs, né, e os irmãos que estão aqui, que Jesus falou aquilo de forma aleatória, do nada? Mas a mente de Deus é nós estamos muito aquém de entender a mente de Deus na sua palavra. Os pensamentos de Deus, só mesmo com muito jejum e oração para entender, tentar entender. Então, o que acontece? Muito cuidado. Você que recebe sapatos, usa sapatos, compra sapatos de brechó, você não sabe da origem, não sabe onde a pessoa andou, por que caminhos que andou, irmãs, os pés que calçaram aquilo dali, irmãs, muito cuidado ao fazer descartes, né? Blusas usadas, jogar em lixo comum, eu não recomendo. Porque quando você joga aquilo dali no lixo comum, então para onde vai aquela energia do desprezo? Porque o lixo ali, né? Qual é a energia do lixo? De desprezo, de rejeição, você vai estar atraindo. E se você usou aquela peça e descartou, jogou no lixo, pior ainda, você vai estar atraindo isso para si. Então, muito cuidado ao descartar coisas, né? Então, se for doar para alguém conhecido, alguém que você conhece, que vai usar, então muito cuidado. Anéis, roupas, peças íntimas, irmãs, fora de cogitação. Você não quer mais usar? Queima, né? Queima, não tem cabimento, irmãs. Olha, tem pessoas, isso é de cada família, irmãs, é os costumes de cada família. Esse negócio de ficar emprestando roupa, irmãs, ficar emprestando roupas para não sei quem, para não sei quem. Irmãs, tem contextos familiares que tem esse negócio de ficar emprestando roupa. Não, irmãs, isso para mim não procede. Além da microbiota da pele, como eu falei, cada pessoa tem uma microbiota, pega um fungo, uma bactéria. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem isso. Mas nós estamos aqui para orar. Amém? Eu quero concluir esse vídeo orando. Muito cuidado. Agora sim, quadros e outros objetos, chaves, coisas, Deus está ministrando aqui, coisas que você guarda que você não sabe nem da procedência. Descarta isso. Isso aí você pode jogar no lixo comum. Um apetrecho, um acessório, um algo, um símbolo, eu não sei, mas um signo, alguma coisa que tem aí uma corrente, eu não sei. Mas algo que porventura esteja na sua casa, algo estranho, algo que não te traga paz. A irmã estava falando aqui, né, uma planta jiboia. Mas, primeiro de tudo, isso não é nem nome que se dá numa planta, irmãs. Embora, né, a planta, todas as plantas são de Deus, né? Deus que criou lá no Jardim do Éden, né, e se perpetuou. Primeiro, irmãs, isso não é nem nome de jiboia. Comigo ninguém pode, irmãs. Você começa a entender que há algo ali por detrás daquilo dali, amada igreja. Isso é nome que se coloca em planta? E o raio da planta lá, né, comigo ninguém pode, é venenosa. O que a pessoa vai estar trazendo? Jiboia. Mães, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Plantas agressivas dentro de casa, o que você vai estar chamando? A irmã testemunhou que ela se sentia mal com aquela planta. Mães, começa a orar. Senhor, me revela o oculto, o profundo e o escondido que Deus vai te mostrar, vai te revelar. Em nome de Jesus.
Se algo não está coerente, destrói, tira, joga fora. Não, irmã, isso não é nome de planta, não. Se alguém falar para mim que isso é nome de planta, eu não sei nem da onde que surgiu isso. Se alguém souber, me ajuda aqui, coloca aqui embaixo, que vocês são super inteligentes. Então, irmãs, isso não é nome que se coloca. Já começa pelo nome. Já começa pelo nome, irmã Raquel? Já começa pelo nome. O nome, você vê que os antigos, né, os patriarcas, os antepassados, não colocavam nome em pessoas e outros, né, nomes nas coisas sem objetivo. Tudo tinha um objetivo, uma finalidade, irmãs. A plantinha não tem nada a ver com isso, porque ela foi a criação de Deus. Mas a carga energética, aí entra, né, mais outras coisas da nossa origem histórica, da colonização, do sincretismo religioso, que é a mistura de vários elementos. No catolicismo é uma coisa, aí na Umbanda, no Candomblé, pega esses santos, porque na história, no processo histórico lá, né, do passado, amada igreja, os africanos sofriam muitas perseguições dos senhores, dos fazendeiros. Eles eram muito perseguidos, inclusive nos seus rituais, porque quando eles vieram da África, no período do tráfico negreiro, vinham nas embarcações, nos convés dos navios, e eles vieram aqui para trabalhar, irmãs, na cana-de-açúcar, enfim, como mão de obra escrava. Então, é um povo que tinha os seus simbolismos, vieram com as suas religiões e aqui propagaram essa religião afro. Então, eles vieram com essa religião e para que eles não pudessem ser punidos, como é que eu posso dizer? Castrados, anulados, a palavra certa é essa, na sua forma de adorar o Deus deles. Mas eu vou falar algo aqui, não se escandaliza não, tá? Cada povo tem o seu direito à sua fé, à sua crença. Amém, amada igreja? E nós não temos o direito de ficar atacando pedra em ninguém, não. Um povo sem religião é um povo morto. Um povo sem fé, uma raça. Eu creio que vocês estão me entendendo aqui, irmãs. Não podemos. Precisamos ter a nossa mente ampliada. Né? Eu não estudo muito a fundo isso, né? Eu preciso voltar a aprender história do Brasil, história geral. Não era muito meu forte, que eu não entendo, né? Na época de escola eu não entendia muito e agora... Mas nós precisamos procurar entender né? Muita coisa espiritual, mas outras coisas a gente precisa aprender com Deus também, irmãs. Até para falar, conversar com esse tipo de pessoas e não ficar somente tacando pedra. Mas que o Senhor nos ajude. Abrir nossa mente, amada igreja. Amém, irmãs? O apóstolo Paulo lá em Atenas, a Bíblia vai dizer que ele subiu no Areópago. Ele era culto, ele era filósofo. Ele sabia. A partir do ponto que apresentava lá, ele pegou aquele ponto e apresentou o evangelho. Até para conversar com determinados tipos de pessoas, fazer missões urbanas em determinados contextos familiares, nós precisamos ter toda uma metodologia de entrar ali naquele povo, irmãs. E, se possível, a partir da crença deles. Pasmem todas vocês, irmã Raquel está falando isso, Você vê que o apóstolo Paulo, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Mas deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, é 17, versículo 16. Ele chega lá, varões galileus e atenienses. Deixa eu falar aqui a palavra certinha que ele falou. Que eu gosto de falar certinho o que ele falou. Mas,
Precisamos ter sabedoria. Ó, ele fala que varões atenienses. Aí ele fala, ele fala, varões atenienses, em tudo vos vejo que vocês são um tanto supersticiosos. Tem vários deuses aqui, ó, mas tem um altar ali a um Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. Então, irmãs, ó, até para conversar com essa classe de pessoas, precisamos saber nos situar e entrar e a partir dali pregar o Jesus que nós cremos. Então, nossa, por que eu fui falar isso tudo? Eu não fiz pauta hoje não, mas eu me perdi no assunto aqui. Deixa eu me situar aqui. Sincretismo religioso, isso mesmo, sincretismo religioso, né? Dos deuses, da plantinha. A irmã estava falando lá. Mães, primeiro de tudo, irmãs, isso não é nem nome que se dá em planta. Mas por conta do sincretismo religioso, que é você misturar vários símbolos e ali você adequa. Foi isso mesmo que eu parei aqui nesse ponto. E os escravos, para não serem mortos, anulados, inclusive na sua fé e na sua religião, eles mudavam, né, o nome do seu Deus para a fé cristã, porque os brancos trouxeram, né, de Portugal, trouxeram também o cristianismo, a Igreja Católica veio e trouxe também os seus santos. Então eles fizeram essa troca, essa adequação para continuarem adorando o Deus deles lá. Então, irmãs, nós não podemos discriminar ninguém não, viu? O povo católico é um povo muito abençoado e eu creio que tem católicos aqui nesse canal. Eu, irmã Raquel, não faço discriminação, irmãs. Não faço. Né? Se tem algum católico aqui, né? Fica à vontade, fica aqui no canal, assiste os vídeos. Vocês são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Amém, irmãs? Nós não temos discriminação não, viu? Fica aqui ouvindo a palavra. Então, precisamos estar muito ligados, né? Broches, coisas estranhas, esquisitas que você tem aí, objetos que você não entende muito bem, ó. Não sentiu paz no seu coração, tem algo incomodando, é Deus já revelando, o Espírito Santo já revelando, ó, descarta, tá bom? Deus abençoe. Olha o que eu tô me lembrando aqui, irmãs, até moeda. Deus tá falando aqui, ó, moeda. Você que tá aí do outro lado, que recebeu uma moeda antiga dos seus ancestrais, que isso vem passando de geração em geração, conta aqui nos comentários. Você não sente paz com essa moeda, descarta isso, joga fora e quebra, anula. Irmãs, maldições são passadas através de objetos consagrados, você não sabe. Então, em nome de Jesus, amém? Esse vídeo aqui, irmãs, as irmãs me perdoem, foi sem pauta. Até me perdi aqui no assunto que eu vou falando, né? Mas eu me lembrei disso, né? Porque um povo sem religião, um povo sem cultura, um povo sem moeda, um povo sem língua é um povo morto. Um povo não subsiste, amada igreja. Tu vê que cada povo tem isso. Tem a sua moeda nacional, tem a sua língua, o seu idioma, tem a sua fé, a sua crença e tem a sua cultura. Um povo só subsiste com esses elementos. Então você vê que os africanos, quando eles vieram para cá, eles subsistiram porque eles mantiveram as suas raízes. Um povo sem raiz é um povo morto. Amém? Deus abençoe, amada igreja. Fica na paz.